Mas você já considerou a possibilidade de que ele sempre soube que vocês dois não eram irmãos biológicos? Disse Yulin Xuan, fitando Wang Mangmang com seriedade. Park Jin é rico, poderoso, ele não é alguém simples. Há muito mais por trás daquela fachada gentil do que você imagina. É bem possível que ele tenha tido intenções anormais com você desde o início. Você entende o que estou tentando dizer? Wang Mangmang, confusa, balbuciou. Isso é verdade? Como assim intenções anormais? Yulin Xuan não teve outra escolha senão ser direta. Park Jin é um pervertido. Gosta de brincar com jogos de faz de conta. E você é apenas uma presa na boca dele, prestes a ser devorada. Você deveria se proteger e cortar laços com ele o quanto antes. Diante dessas palavras, Wang Mangmang ficou ainda mais abalada. Chega, por favor, pediu, o rosto transtornado. Estou muito confusa agora, vamos para casa. Yulin Xuan queria insistir enquanto a revelação ainda estava quente, mas, ao ver a expressão da amiga, achou melhor recuar. As duas caminharam em silêncio por alguns metros. O coração de Wang Mangmang batia acelerado, misturando alegria e inquietação. Mal podia acreditar que Yulin Xuan havia rompido aquele frágil véu de aparências. Ela havia temido que, ao saber da verdade, Park Jin sofresse, mas, se ele já sabia desde o começo, isso só poderia significar uma coisa: ele também a amava. A jovem sentiu o rosto corar. Pensar que ela não era a única apaixonada. O sentimento era embriagante. Mas então, sua mente foi tomada por inseguranças. Park Jin era um homem charmoso, envolto por mulheres incríveis. Yang Vebai e Young Julu estavam ambas claramente interessadas nele. Eram belas, de famílias nobres, poderosas. E ela? Apenas uma garota simples, do interior. Um fruto não reconhecido de um relacionamento proibido. Uma criança selvagem, como já a haviam chamado com desprezo. Como posso me comparar a elas? Pensou, com os olhos marejados. Sou apenas uma existência desprezível. Como posso merecer alguém como ele? Aquela ideia perfurava seu peito com dor. Virou-se para Yulin Xuan com os olhos avermelhados, a voz embargada. Irmã Yulin, por favor, não conte isso a ninguém. Para mim, ele é meu único irmão. Minha única família. Eu não quero perdê-lo. Mesmo que tudo venha abaixo. Diante daquela súplica comovente, o ressentimento de Yulin Xuan por Park Jin só aumentou. Que tipo de homem era esse, afinal? Como podia continuar brincando com os sentimentos de uma garota tão pura, com um passado tão sofrido? Ele não tinha ideia do quanto Wang Mangmang já havia suportado. E mesmo assim, ainda queria brincar com o coração dela? Esse Park Jin é mesmo desprezível. No exato momento, Park Jin estava do outro lado da vila, ajudando Young Julu a cozinhar. De repente, sentiu um leve sobressalto, como se algo o tivesse atingido em cheio. Olhou para o ar, perplexo. Hein? Caiu de novo? O nível de afinidade dela baixou, de novo? Mas o que eu fiz dessa vez? Confuso e frustrado, murmurou consigo mesmo. Ao ver seu semblante abatido, Young Julu se aproximou. Park Jin, no que você está pensando? Ele rapidamente disfarçou. Nada. Vamos logo acender o fogo. Enquanto Julu tratava da lenha, perguntou com curiosidade. É tão trabalhoso, Park Jin. Por que não instala um fogão a gás ou elétrico? E por que ainda usa esse fogão de lenha? Além disso, já ouviu falar em panela elétrica? Park Jin sorriu. Você não entende, arroz feito no fogão de lenha é o melhor. Cozinhar com panela elétrica não tem alma, sabe? Julu assentiu, impressionada. Os citadinos realmente não sabem de nada. Você é incrível, Park Jin. Preciso aprender com você. Após dar as instruções para Julu, Park Jin se virou para Yang Vebai. Yang Vebai, vai lavar os legumes. Tá bem. Respondeu ela animadamente. Nesse instante, ele notou o semblante sombrio de Wang Mangmang ao longe.
Aproximou-se, preocupado. Mang Mang, por que essa carinha triste? Vai lavar as mãos. Hoje, vou preparar uma refeição especial só para você. Sabia que eu cozinho muito bem? Ela o olhou em silêncio. Park Jin prosseguiu com um sorriso leve. Eu aprendi desde cedo, cozinhar talvez seja minha única habilidade que não precise de nenhum sistema de aprimoramento. Com minha mãe, Kang Xiaovan, que, aliás, era uma chefe famosa na região, aprendi tudo desde os 10 anos. E com o tempo, até superei os pratos dela. Foram poucas as oportunidades em que Park Jin pôde realmente exibir seu talento, mas aquele momento era um deles. Ao começar a cortar os legumes e frutas com destreza, todos os presentes se surpreenderam com sua técnica refinada. Não era apenas um espetáculo visual, Park Jin dominava a arte com genuína habilidade. Seus movimentos eram graciosos, rápidos e precisos. Com o auxílio do sistema que reforçava sua agilidade e preparo físico, ele manuseava a faca como um mestre, transformando utensílios comuns em instrumentos mágicos. Era impossível desviar os olhos. Em seguida, ele selecionou ovos frescos, recém-postos, despejou óleo na panela, adicionou sal e bateu os ovos com firmeza e cuidado. Ao controlar o fogo com naturalidade, passou a sacudir a frigideira com tanta segurança que até um chefe premiado com 3 estrelas Michelin reconheceria seu nível. Em poucos minutos, um aroma envolvente preencheu o ambiente, aguçando o apetite de todos. O arroz com ovos estava perfeitamente dourado, os grãos brilhavam como pequenas pérolas douradas. Até o guarda-costas disfarçado não pôde esconder a surpresa. Esse homem não é apenas um atleta ou um artista. Sua culinária está em outro patamar. Não, isso não é só cozinhar, é arte. É o domínio do fogo em sua forma mais sublime. Young Julu, observando com espanto a forma intensa com que Park Jin agitava a frigideira, não se conteve. Park Jin, por que tanta intensidade? É só um arroz frito com ovo, não é? 15 minutos depois, o prato estava pronto. Simples, mas impecável. Park Jin serviu o arroz frito e uma porção de batatas raladas refogadas. Mang Mang, experimente, disse ele, estendendo um prato à jovem. Wang Mang Mang olhou para o arroz sem entender por que, mesmo sem estar com muita fome, a visão e o aroma do prato despertavam nela um desejo incontrolável de comer. Por que esse arroz está tão dourado, e cada grão tão cheio, tão redondo? Pensou. Ao dar a primeira garfada, seu corpo inteiro pareceu despertar. O sabor, intenso e acolhedor, a invadiu por completo, fazendo seus olhos se arregalarem de surpresa. Isso é incrivelmente delicioso! Exclamou. Em poucos segundos, Wang Mang Mang sentiu-se tomada por uma felicidade que ultrapassava qualquer emoção romântica. Era uma sensação reconfortante, calorosa, que preenchia sua alma. Era puro êxtase. Sem pensar, começou a devorar o prato como se fosse a primeira refeição em dias. Se sua boca não fosse tão pequena, talvez tivesse enfiado o prato inteiro de uma só vez. Park Jin riu ao vê-la comer com tanto entusiasmo. Mang Mang, vá com calma. Vai acabar engasgando. Young Julu, vendo a expressão quase desesperada da amiga, perguntou, incrédula. É mesmo tão bom assim? Vamos precisar chamar uma ambulância? Mas Wang Mang Mang nem respondeu, estava totalmente absorvida no sabor. Diante daquela cena, os demais não conseguiram resistir e também provaram o prato. E, assim como Mang Mang, seus olhos se arregalaram em puro espanto. O sabor era rico, equilibrado, envolvente. Em uníssono, começaram a elogiar com entusiasmo. O tempero está perfeito. Nem salgado, nem insosso. É divino. Como pode algo tão simples ser tão saboroso? Meu Deus, isso é arroz frito ou uma bênção disfarçada? Park Jin, você é melhor que o chefe da minha família. É o melhor arroz frito com ovos que comi na vida. Como você fez isso? De repente, o ambiente virou um caos alegre. Normalmente, aquelas jovens belas e elegantes comiam com extrema delicadeza. Agora, estavam se comportando como lobas famintas. Naquele instante,
Park Jin era como o oceano que saciava todas as suas fomes. Era o céu inteiro, brilhando sobre elas. Seus olhares se voltaram para ele com uma admiração crescente, não queriam mais se afastar. O sistema registrou as alterações. Pontuação de afinidade de Wang Mangmang aumentou em mais 10. Valor atual, 65. Pontuação de afinidade de Young Julu aumentou em mais 10. Valor atual, 90. Pontuação de afinidade de Yulin Shu aumentou em mais 20. Valor atual, 70. Sistema. Os dotes culinários do anfitrião foram reconhecidos pelo alvo com elogios sinceros. Parabéns! O anfitrião desbloqueou o nível de mestria em habilidades culinárias. Nível atual, 10. Como o prato foi criado de forma independente e recebeu aclamação elevada, o sistema concede 10 pontos de aprimoramento. Esses pontos só podem ser utilizados para melhorar habilidades culinárias. Cada ponto de aprimoramento aumenta a experiência culinária em 55. Experiência extra recebida, 65 pontos. Park Jin ficou boquiaberto. Jamais imaginou que desbloquearia uma habilidade por conta própria, e ainda seria recompensado por isso. Chegar ao nível 10 só com arroz frito? Receber tantos elogios? E agora pulei direto pro nível 60? Pensou, incrédulo. Acho que vocês vão ter que começar a me chamar de pai agora. Ainda mais impressionante era o impacto de um prato tão simples como arroz frito com batatas raladas, aumentar exponencialmente a pontuação de afinidade de 3 garotas. Se Yang Wei não teve aumento, provavelmente era porque já estava no limite, 99 pontos. Faltava só uma faísca para alcançar os 100. Até mesmo a difícil e desconfiada Yulin Shun havia aumentado 20 pontos. De fato, os sabores podem conquistar os céus, até mesmo o coração mais resistente. Satisfeito consigo mesmo, Park Jin se aproximou de Yulin Xuan e lhe deu um leve toque no ombro. Secretária, pare de comer um segundo. Preciso falar com você. Yulin Xuan fez uma pausa relutante no prato, com expressão contrariada. Agora? Park Jin franziu a testa, impaciente. O que foi? Preciso marcar um horário com você agora? Sou eu o chefe ou você? Ela forçou um sorriso amargo. Calma, chefe. Não foi isso que eu quis dizer. Estou indo. Enquanto seguia, tentava conter a irritação, murmurando consigo mesma, calma, calma. Um dia, vou pendurar esse homem de cabeça para baixo no terraço. Sob o pôr do sol radiante, Park Jin encostou-se ao parapeito, observando o horizonte. Ao seu lado, Yulin Shun se manteve ereta, os olhos atentos a cada gesto dele. Com um sorriso dissimulado nos lábios, Park Jin comentou. Secretária Yu, seu negócio anda florescendo. Como andam os gastos? Ela estava preparada. Entregou-lhe uma pasta volumosa. Senhor, aqui está o relatório financeiro detalhado sobre as compras de terrenos e demais despesas. Todo o 1 bilhão que o senhor destinou já foi utilizado. A Fan Real Estate adquiriu 2.000 apartamentos e 10.000 acres de terra. Além disso, iniciamos nova rodada de contratações. Atualmente, temos mais de 500 funcionários fixos e 700 contratados, somando cerca de 2.000 pessoas. Há algumas despesas ainda não contabilizadas, mas atualizarei assim que possível. Enquanto falava, um leve sorriso malicioso surgiu nos lábios de Yulin Xuan, com um brilho irônico no olhar. Aposto que ele está em choque. Não imaginava que eu gastaria 1 bilhão tão rápido, não é? E nem comecei a calcular os riscos da expansão. O número de funcionários já se aproxima de 3.000, e se continuarmos oferecendo moradia gratuita e ilimitada, o colapso financeiro será inevitável. Estou cavando um buraco, e mal posso esperar para vê-lo cair dentro. Park Jin, por sua vez, fingia analisar o relatório com seriedade, franzindo a testa de forma convincente. Diabos, eu não entendi absolutamente nada do que li. Que raios de números são esses? Dobrou os papéis calmamente e lançou um olhar para Yulin Xuan. Apesar da fachada despreocupada, havia certa admiração em seu olhar. A eficiência dessa mulher é assustadora.
Superou todas as minhas expectativas. Ela torrou 1 bilhão em uma semana. Realmente, tem talento, mesmo que seja só para enterrar dinheiro. Park Jin não se importava com o buraco que Yu Lin-chuan cavava com sua política de gastos agressivos. Para ele, pouco importava como ela resolveria as consequências depois. O que lhe interessava, de verdade, era apenas uma coisa: a velocidade com que ela queimava dinheiro. Secretária Yu, disse ele, com uma voz encorajadora. Você tem trabalhado duro ultimamente. Está indo muito bem. Confio nas suas habilidades. Yu Lin-chuan, que havia passado os últimos minutos tentando prever a reação dele, ficou surpresa. Esperava que ele explodisse de raiva, que a confrontasse ou mesmo que a demitisse no calor da emoção. Mas, para sua perplexidade, Park Jin permaneceu calmo, quase relaxado. Sua serenidade a desarmou completamente. Ele não ficou bravo? De repente, Park Jin estendeu a mão em direção a ela. Yu Lin-chuan enrijeceu imediatamente. O que ele vai fazer? Vai me forçar a casar com ele? Ou algo mais? Mas, ao contrário do que imaginava, Park Jin apenas tocou levemente o rosto dela e removeu um grão de arroz esquecido na bochecha. Em seguida, colocou o grão na própria boca e disse com um sorriso provocador: Da próxima vez, preste mais atenção quando estiver comendo arroz. Ficar com comida no rosto durante um relatório pode comprometer sua imagem profissional. O gesto inesperado fez Yu Lin-chuan corar até as orelhas. Uma onda de calor subiu por seu pescoço, tingindo seu rosto como um tomate maduro. Envergonhada, abaixou a cabeça e murmurou: Certo, chefe, vou prestar atenção da próxima vez. Ele só estava me provocando? Me assustou até a alma. Park Jin deu leves tapinhas no ombro dela, seu olhar carregado de significado. Por que está tão assustada? Sua eficiência superou todas as minhas expectativas. Gastar 1 bilhão tão rápido é realmente um talento raro, secretária Yu. E então, ele tirou o celular do bolso. Sistema bancário, conta com final 7.687 recebeu uma transferência de 5 bilhões. Yu Lin-chuan ficou paralisada ao ver o número na tela. Seus olhos se arregalaram, a boca se abriu num silencioso. E isso, são 5 bilhões? Ela ergueu o olhar, tentando entender se aquilo era um erro. Mas Park Jin parecia absolutamente tranquilo, como se tivesse acabado de pagar um café. Naquele momento, a mente de Yu Lin-chuan quase entrou em curto-circuito. Antes, quando ele havia transferido 100 milhões ou mesmo 1 bilhão, ela ainda conseguia racionalizar. Afinal, ele é o presidente da misteriosa família Park. Mas agora? 5 bilhões, entregues de forma casual como se fosse troco? Será que ele trata dinheiro como lixo? Não tem medo de falência? Talvez seja minha pobreza que limita minha imaginação. Park Jin observou a espiã disfarçada com um certo divertimento. De fato, ela ainda era inexperiente. Esses 5 bilhões são seu orçamento operacional para a próxima semana, explicou, sorrindo de forma ambígua. Se conseguir gastar tudo nesse prazo, eu lhe darei acesso aos segredos centrais da família Park. Você será oficialmente aceita no círculo interno do conglomerado. Essa frase caiu como um raio em Yu Lin-chuan. Ela vinha investigando os segredos da família Park havia meses, sem progresso. Agora, o próprio Park Jin oferecia a oportunidade em bandeja de ouro. Seu coração acelerou, o sangue parecia correr mais rápido. Seus olhos brilharam como os de um soldado diante de uma missão vital. Com certeza, senhor, disse ela com firmeza. Cumprirei a missão. Mas, por mais decidida que estivesse, todo o cenário já estava cuidadosamente previsto por Park Jin. O canto de seus lábios se curvou em um leve sorriso, ocultando um sarcasmo sutil. Até uma espiã, no fim, acaba virando minha peão. Pode gastar à vontade. Quanto mais gastar, mais eu ganho. Embora torrar 5 bilhões em uma semana fosse um desafio gigantesco, Yu Lin-chuan não hesitou. No plano traçado por ela, a expansão da Fan Real Estate tomaria proporções colossais. Além de Mayan, Shenzhen e Tamin, ela pretendia investir em outras regiões,
Bexin, Texin, Jangan, Xijin, um total de mais de 20 cidades e vilarejos entraria em campanha simultânea de aquisição e construção. O plano não tinha limites. 5 bilhões certamente não bastariam, e nem 50 bilhões seriam suficientes se fosse aplicado em escala urbana. Mesmo assim, ela havia estipulado prazos rigorosos. Todos os apartamentos adquiridos em construção precisariam estar prontos em até 1 ano, ou haveria quebra de contrato. Claramente, era uma armadilha planejada para forçar Park Jin ao colapso financeiro. Mas, por alguma razão, ele ainda sorria. As 4 garotas iniciaram com entusiasmo sua tão aguardada jornada de exploração pela movimentada cidade de Tianmin. Determinadas a conquistar todos os pontos turísticos famosos e experimentar a culinária mais refinada da região, logo mandaram uma mensagem para Park Jin. Estamos indo fazer compras agora. Só garotas. Sem espaço para você. Tchau. Yulin Xuan, que estivera ocupada nos últimos dias, finalmente encontrou um momento para se reportar a Jin Jamun. E quanto mais se aproximava do centro do Império Park, mais animada ela ficava. Por volta das 18 horas, sentou-se em frente ao notebook e começou a organizar todas as informações que havia reunido sobre Park Jin. Após digitar minuciosamente cada detalhe, apertou a tecla Enter com confiança, enviando o relatório completo. Um sorriso frio se formou em seus lábios, um sorriso de quem tinha plena certeza de seu plano infalível. Uma armadilha perfeita para arrastar Park Jin até o pescoço no pântano econômico. Vamos ver se ele ainda ousa subestimar mulheres depois disso. Farei com que prove o gosto amargo da derrota, e nunca mais consiga levantar a cabeça. O e-mail foi enviado e, logo em seguida, encaminhado para Jin Jamun. Jovem mestre Jin, já consegui me aproximar de Park Jin e conquistar sua confiança. A chave para desvendar os mistérios da família Park está nele. Em breve, terei acesso ao núcleo do conglomerado. Tudo segue conforme o planejado. A aquisição fragmentada de terrenos não contíguos irá dificultar o desenvolvimento da cidade do cinema e impor uma carga financeira enorme sobre Park Jin. Atualmente, estou usando os 5 bilhões que ele me deu para continuar comprando terras em cidades vizinhas, mantendo o caos. Logo, ele precisará investir ainda mais. Aguardem boas notícias. Enquanto isso, Park Jin estava confortavelmente jogado no sofá, jogando no celular com uma destreza impressionante, realizando combos brilhantes que deixavam os adversários presos na base, sem reação. De repente, sentiu uma coceira incômoda na orelha direita. Franziu o senho, distraído. Hã? Por que minha orelha tá coçando assim? Deve ser alguma garota pensando em mim, murmurou, coçando a orelha sem tirar os olhos da tela. A coceira quase o fez perder a partida, mas mesmo assim a vitória veio fácil, como sempre. Por volta das 19 horas, com silêncio absoluto na casa, Park Jin começou a se sentir vazio. Ué, ninguém me perturbando hoje? Nenhum grito? Nenhuma briga por controle remoto? Foi aí que percebeu, havia se acostumado com a presença constante daquelas garotas barulhentas. Apesar de sempre reclamarem e implicarem com ele, agora, o silêncio o incomodava. Elas querem me ver, mas saem para se divertir sozinhas. Vai entender, mulher. Tão difíceis, murmurou, jogando o celular de lado com um suspiro. A solidão começou a tomar conta. Pensou na própria vida, nos dias simples da faculdade, e nos pais. Se tudo tivesse continuado igual, eu ainda estaria com meus pais. Um estudante comum, vivendo às custas deles, comendo de graça. Agora, tudo mudou. Enquanto se lamentava, uma mulher de expressão cansada entrou pela porta, arrastando uma mala. Ela parou, estupefata, ao ver o que estava diante de seus olhos, vários carros de luxo estacionados em frente à casa, de marcas que ela nem sabia pronunciar. Ao entrar, ficou ainda mais atonita com a decoração luxuosa da sala, dos cômodos. Era o mesmo lugar? Ou estava no endereço errado? Onde estou? Por que tudo mudou tanto? É mesmo a minha casa? Murmurou Kang Xiaowon, confusa. Esses carros custam uma fortuna. Não me diga que aquele animal do parque John Hong vendeu a casa.
andando de um lado para o outro, procurando uma explicação. Ela hesitou por um momento, depois arrastou a mala para dentro e gritou: "Tem alguém em casa? Alguém aí? Vem falar comigo." Park Jin ouviu a voz familiar e se sentou de súbito no sofá. Essa voz, por que parece tão familiar? E então, o choque. Ele correu até a entrada, e lá estava ela. "Mãe, você voltou?" À sua frente estava uma mulher que, embora não fosse especialmente bonita, tinha traços que indicavam ter sido uma jovem atraente no passado. Kang Xiaoan mantinha uma expressão séria, pronta para confrontar o novo dono da casa. Mas ao ver o rosto do filho, aquele que não via há tanto tempo, ela congelou. "Park Jin, você está em casa." "Então, posso respirar aliviada", disse ela, quase em sussurro. Sem dar tempo para mais palavras, Park Jin a envolveu em um abraço apertado. Tantas mudanças haviam acontecido em tão pouco tempo, e agora, tudo explodia dentro dele: saudade, arrependimento, alívio. "Mãe, eu senti tanto a sua falta." Kang Xiaoan olhava para seu único filho adotivo, o coração apertado por emoções conflitantes. Da infância até a vida adulta, nunca tinha sido exatamente uma mãe presente. Estava sempre ocupada, trabalhando sem parar, correndo atrás das necessidades do dia a dia. Mas agora, vendo a vulnerabilidade nos olhos de Park Jin, percebia com clareza que o amor materno por ele nunca deixará de existir, apenas fluía em silêncio, como um rio escondido sob a terra. Aproximou-se com delicadeza e deu um leve tapinha nas costas do filho, a voz saindo com uma ternura muito adormecida. "Já cresceu, mas ainda age como uma criança. Tá com fome, né? Mamãe vai fazer uma comidinha para você." Enquanto comia, Park Jin murmurou com a boca cheia, expressando sua preocupação. "Mãe, eu sei de todas as coisas horríveis que aquele velho, o Park Jong-hong, fez. Mas não se preocupe. Eu vou ficar do seu lado." As emoções de Kang Xiaoan já estavam à flor da pele, mas ao ouvir as palavras do filho, seus olhos suavizaram. Sorriu com pesar e respondeu: "Ainda bem que você entende. Mas me escute bem, 1000 vezes, se for preciso. Nunca se torne alguém como aquele canalha. Promíscuo, irresponsável, sem vergonha. Você não é assim. Desde pequeno, sempre foi obediente. Mal conseguia conversar com garotas sem ficar vermelho." Antes que pudesse terminar, uma agitação do lado de fora chamou a atenção de ambos. Risos e passos apressados ecoaram pelo portão da frente, e em seguida, Young-Julu entrou saltitando animada. "Park Jin, voltamos." As 4 garotas entraram uma a uma, mas pararam subitamente ao ver a mulher estranha na sala. Da mesma forma, Kang Xiaoan ficou surpresa com a presença daquelas jovens, especialmente com Young-Julu, tão fofa e extrovertida, chamando seu filho de irmão mais velho sem a menor cerimônia. Só se passaram alguns dias desde que saí de casa e esse menino já trouxe uma garota? Pensou, semicerrando os olhos de leve. Cheia de desconfiança, Kang Xiaoan virou-se para o filho. "E essa aí, Park Jin?" Com um sorriso sem graça, ele coçou a nuca e respondeu: "Ah, mãe, deixa eu te apresentar. Essa é minha amiga, Young-Julu." O relacionamento entre os dois era difícil de definir, algo entre amizade e um romance tímido que ainda não tinha nome. Ao ouvir Park Jin chamá-la simplesmente de amiga, Young-Julu congelou. A altiva e espirituosa garota ficou de repente sem saber onde colocar as mãos. "Ah, olá, tia", respondeu, constrangida. Atrás dela, cada uma das garotas reagia internamente à sua maneira. Yang Weibai estava tão surpresa quanto as outras. Mãe do Park Jin? Isso sim é uma reviravolta. Antes de conhecer a casa dele, Yang Weibai havia imaginado uma mulher elegante, com ar aristocrático e postura impecável. Mas diante de si estava uma senhora simples, de aparência rural e expressão cansada, uma mulher comum, quase humilde. Será que os ricos são assim? Tão acessíveis e sinceros? Refletiu, curiosa. Yulin Xuan, por sua vez, manteve a calma. Aquilo já estava dentro de suas previsões.
Wang Mangman, no entanto, permanecia em silêncio, os olhos desviando e a postura hesitante. O que pensava, ninguém podia adivinhar. Depois de alguns segundos, Yang Weibai e Yulin Chun tomaram a iniciativa. Olá, tia. Eu sou a Yang Weibai, amiga do ensino médio do Park Jin. Olá, tia. Eu sou a Yulin Chuan. Kang Shaon olhou para cada uma, tentando entender a situação. Esse menino, trazer uma garota já seria demais, mas 4? E todas bonitas desse jeito? Reconheceu apenas Wang Mangman, mas mesmo as desconhecidas demonstravam uma educação e postura que não se via em garotas comuns. Talvez não fossem nobres, mas com certeza vinham de famílias abastadas. Mesmo assim, como boa mulher do campo, manteve a hospitalidade. Olá, meninas. Entrem, fiquem à vontade. Na vida simples do interior, ninguém se preocupava com elegância. O que importava era servir um chá, dar as boas-vindas e logo colocar arroz no fogo. Kang Shaon não era diferente. Logo se apressou. Entrem, entrem. Tia vai fazer arroz para vocês. Yung Julu, apesar do jeito brincalhão, sabia respeitar os mais velhos. Imediatamente se adiantou. Não precisa se preocupar, tia. A senhora acabou de chegar. Pode descansar. Eu vou para a cozinha. Yang Weibai completou. Isso mesmo, tia. Pode deixar com a gente. A senhora merece um descanso. Sem esperar resposta, ela já havia ido direto para a cozinha, seguida de Wang Mangman e Yulin Chuan, que também se apressaram em ajudar. Park Jin, sentado no sofá, olhou tudo aquilo meio boquiaberto. Ué, a Yang Weibai sabe cozinhar? Por que nunca fez isso antes? No fundo, cada uma daquelas garotas carregava habilidades próprias, e talvez, no meio de tantas confusões e planos secretos, todas já estivessem atuando como verdadeiras noras. Apesar de seus inúmeros talentos e da aura reservada, Yang Weibai ainda ficava um passo atrás de Yung Julu quando o assunto era carisma espontâneo. Antes, quando voltava de passeios, Yung Julu só queria saber de deitar e fazer nada. Mas agora, de maneira surpreendente, tornará-se uma dona de casa entusiasmada, ao ponto de pegar o esfregão e começar a limpar o chão como se fosse a coisa mais natural do mundo. Kang Shaon ficou pasma diante da cena. Céus! Você tá passando pano no chão? Mas, você é visita. Yung Julu, porém, respondeu com firmeza fingidamente natural. Tá tudo bem, tia. Esses dias que a senhora não estava, a gente se revezou nos afazeres da casa. Já me acostumei. Falava como se fosse verdade absoluta. Park Jin, ouvindo aquilo, ficou de queixo caído. O atrevimento dela em mentir sem pestanejar era simplesmente inspirador e assustador ao mesmo tempo. Yung Julu, você, ele resmungou, atônito, você ainda é uma criança. E mesmo assim, já é assim? A mais preguiçosa da casa, bagunceira, e agora vem bancar a fada doméstica? Apesar de sua indignação, Park Jin não podia negar que sua mãe estava claramente impressionada com as garotas. Kang Shaon observava atentamente Yang Weibai e Yung Julu com olhos satisfeitos e um leve brilho maternal. Essas meninas são todas boas demais pro meu filho. Na cabeça dela, seu filho talvez não fosse um galã, tampouco vinha de uma família impressionante. Não tinha talentos extraordinários, nem grandes ambições, apenas era um garoto comum, esforçado, atrapalhado e um pouco sem noção. Mas nos dias de hoje, garotas boas eram raras, e encontrar uma esposa para um filho normal era uma loteria. Com 4 garotas na casa, todas bonitas e educadas, Kang Shaon sentia que talvez seu filho tivesse ganhado na sorte grande. Quanto mais pensava nisso, mais seu coração se aquecia. E não se aguentou. Park Jin. Olha para Yang Weibai. Tá na cara que ela gosta de você. Você não percebeu, não? Os olhos dela não saem de você um minuto sequer. Se ela virar minha nora, eu vou dormir sorrindo por uma semana. Justo nesse momento, Yang Weibai saiu da cozinha com um prato de comida.
Ouviu o elogio e quase derrubou o prato de emoção. O coração disparou. Eu achei que mães de gente rica fossem exigentes, que fossem me analisar da cabeça aos pés. Preparei meu discurso inteiro para impressioná-la. Mas agora, ela tá me elogiando assim, de graça? Na cabeça dela, as palavras de Kang Shaon soaram como uma bênção. Um impulso de esperança acendeu-se em seu peito. Talvez eu tenha mesmo chance com o Park Jin. Mais um ponto na barra de afeição de Yang Weibai. Enquanto isso, Young Julu passava com um saco de lixo, toda saltitante, quando a voz de Kang Shaon a deteve. E aquela garotinha ali, a Shu. Muito animada, muito fofa. Gostei demais dela. Young Julu mal pôde conter o sorriso. O coração deu um pulinho de alegria. Se a mãe dele gosta de mim, então não vai ter briga entre sogra e nora. Isso é um sinal dos céus. Mais um ponto na barra de afeição de Young Julu. No meio de todo esse clima de encantamento maternal, Park Jin começou a suar frio. Uma angústia silenciosa tomava conta dele. É isso. Minha vida acabou. Minha mãe odeia cafajestes. Sempre odiou. Achei que ia me dar uma bronca gigantesca por ter 4 garotas ao redor. Mas não. Enquanto ainda tentava digerir tudo, Kang Shaon lançou um olhar carregado de orgulho para o filho. Meu filho, você é mesmo impressionante. Eu me preocupava tanto, achando que você nunca ia arrumar uma esposa. Mas agora eu vejo que minhas preocupações foram em vão. Você cresceu. E eu tô tão feliz. Park Jin ficou ali, mudo, olhando para a mãe como se ela tivesse acabado de dizer que o mundo era plano. Mãe, isso aí é muito tendencioso da sua parte. Mas era tarde demais. A mulher já sorria de orelha a orelha, fazendo planos silenciosos para o futuro, enquanto cada uma das garotas, lá no fundo, alimentava esperanças cada vez mais reais.